Olá pessoal, tudo bem? Sou Rodrigo Perim, sou delegado de Polícia Federal, professor de Direito Constitucional, professor de Direitos Humanos, autor das obras de Direito Constitucional e Direitos Humanos, ambas integrantes do Carreiras Policiais pela editora Iuspódio e coautor de outras obras também integrantes do Carreiras Policiais. Hoje estou aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito do quê? Da prova oral de delegado de Polícia Federal. Vocês aí que realizaram o concurso ainda no mês de maio, recentemente aí realizaram esse concurso aí, aqueles que obtiveram uma pontuação alta, parabéns. Aqueles que também entenderam que foram bem na prova, embora aí em tese não tenham alcançado essa pontuação, também parabéns. E até o presente momento, não há que se falar em desistência. O aluno não pode desistir. Por que não pode desistir? Não temos ainda, pessoal, gabarito oficial. Você não sabe efetivamente a sua pontuação. A prova, como vocês muito bem sabem, essa parte aí recursal, ela pode alterar o gabarito, pode anular a questão que favorece aí todos. Eu mesmo, no meu concurso, por exemplo, eu fui beneficiado ao todo com 5 questões. Eu havia errado essas 5 questões e o examinador fez o quê? Acabou por alterar o gabarito. Em virtude disso, eu subi 10 pontos. Fui prejudicado em outras? Fui, mas de uma forma geral eu acabei sendo beneficiado em 10 pontos. E isso, lógico, acabou melhorando a minha classificação. Então, não é momento de desistir. O momento é de fazer o quê? Focar nos estudos, ok? E para fazer a prova oral, tem algumas especificidades. E eu quero fazer algumas ponderações aqui para os senhores e para as senhoras. Como é que eu quero falar aqui primeiramente? Antes de mais nada, né, antes da prova oral, é importante que vocês não se esqueçam do quê? Do TAF, do teste de aptidão físico, que em princípio está marcado, salvo engano, primeira semana de julho deste ano, primeira semana aqui de julho de 2021, ou seja, basicamente aí um mês para a sua preparação. Aquele aluno que não está fazendo ainda uma preparação adequada, não espere sair o resultado final. Já tem que ir se preparando. Isso eu trouxe esses pontos aqui, essa necessidade de preparação para o físico, inclusive, eu trouxe para os senhores aqui em diversos outros encontros aqui, em sessões de coach. Quem vem me acompanhando desde o ano passado, que praticamente aí todo mês faço 1 ou 2 sessões de coach para dar dicas importantes a respeito de todas as fases. O aluno, portanto, que obtiver a aprovação na primeira etapa, que foi aquele dia que vocês fizeram, 23, de maio, salvo engano, fizeram aqui as provas objetivas e subjetivas na parte da tarde, passando também no TAF, aí sim tem a prova oral. A prova oral, segundo o cronograma, ela está prevista para quando? Está prevista para o mês de outubro. Oral, colocar aqui, prova oral. Está prevista para outubro do corrente ano, lá para os dias 23 e 24 do corrente ano. Então, pessoal, nós aqui estamos em julho até outubro, tem um tempo excelente na sua preparação. Aí vem a dúvida do aluno. Professor, onde é essa prova? Primeira pergunta que às vezes alguns alunos fazem aí, vem fazendo principalmente pelas redes sociais. Professor, eu sou da cidade de São Paulo, eu fiz a minha prova na capital paulista. Vou fazer a prova na capital paulista? Negativo, porque a prova oral ela é realizada exclusivamente onde? No Distrito Federal. Então, todos os alunos que obtiverem a aprovação no TAF e na prova discursiva, obrigatoriamente deverão fazer a prova onde? No Distrito Federal.
Federal. Então já vai se programando, pessoal, para poder aí se organizar não apenas nos estudos, mas financeiramente também. A prova oral de delegado de Polícia Federal, muitos alunos ali têm pavor de prova oral, mas pessoal, a prova oral, ela é até, vamos assim dizer, mais tranquila, a meu ver, que uma prova objetiva, que uma prova discursiva. Por quê? Você vai, muitas vezes, conseguir externar as suas ideias, vai ter aquele tempo de preparação. Por quê? A prova oral para delegado de Polícia Federal, ela é composta por 4 disciplinas. Se vocês pegarem o edital, vão verificar que a prova oral para delegado de Polícia Federal, ela cobra que tipo de disciplinas? Vai cobrar disciplinas relacionadas a direito penal, a direito constitucional, direito processual penal e direito administrativo. Professor, e legislação penal extravagante? Pessoal, ela vem inserida ali, salvo engano, tanto nas disciplinas de direito penal quanto de direito processual penal. Então ela pode ser cobrada. Vide a prova escrita. Tradicionalmente, sempre eram feitas aí perguntas relacionadas a direito penal, direito constitucional e direito administrativo, além da peça prática envolvendo processo penal. Nessa última prova, de uma maneira até surpreendente, principalmente para nós que ministramos a disciplina de direito constitucional, não houve cobrança de questão de direito constitucional na prova discursiva. Pode ser uma tendência para a prova oral? Acho pouco provável. Por isso que você precisa continuar estudando direito constitucional. Então você vai ter que focar agora em 4 disciplinas. Na realidade, quem já acompanhou as minhas sessões de coach ali, que, como eu disse para vocês, aí, sendo feitas desde o segundo semestre do ano de 2020, o que eu sempre falei? Pessoal, a primeira fase já tem uma preparação diferenciada, porque eu vou ter a prova oral, ou melhor dizendo, vocês vão ter a prova objetiva e a prova discursiva no mesmo dia. E a prova discursiva, ela já é composta por o quê? Pelas 4 disciplinas que eu acabei de mencionar aqui para os senhores e para as senhoras. Pelas disciplinas de direito penal, direito processual penal, direito constitucional e direito administrativo. Além disso, vocês vão ter o quê? 20 minutos para fazer essa prova oral. E como é que é feita a prova oral na Polícia Federal? Como é que é utilizado esses 20 minutos ali? Assim que você chegar na prova, você vai sentar na frente dos examinadores e será dado ao senhor e à senhora uma folha contendo o quê? As 4 questões. Questões envolvendo cada uma dessas disciplinas. É dada a oportunidade do aluno fazer o quê? Ler as 4 questões, eu até vou colocar aqui, né? 20 minutos. Ler as 4 questões, ok? E, a partir da leitura dessas 4 questões, fica a critério do aluno responder as perguntas que se sentir mais confortável. Ou seja, não haverá uma ordem para a leitura das questões. Você vai poder responder direito penal primeiro, depois vai poder ir para direito administrativo, direito constitucional e direito processual penal, da melhor forma que você entender. Então, esses 20 minutos aqui da prova, né, não é que são exatos 20 minutos, é até é bom colocar isso daqui. Até 20 minutos para fazer a prova, o senhor vai poder o quê? Responder de uma forma tranquila. Então, galera, basicamente aí são 5 minutos por questão. E você consegue muito bem, em 5 minutos, parar, respirar, pensar e aí sim desenvolver a resposta da pergunta. Poxa, como é que você vai responder? É feita uma pergunta lá envolvendo controle de constitucionalidade. Por exemplo, doutor,
Fale a respeito dos aspectos relacionados ao controle difuso de constitucionalidade. É uma questão aberta, então você vai poder falar a respeito de diversos pontos. Poxa, o que eu vou falar a respeito? Quem que é o órgão competente? Legitimados? Que tipo de ação que ela pode ser desempenhada, ou esse controle, melhor dizendo, pode ser desempenhado? Quais os efeitos que a decisão final dessa ação em sede de controle difuso de constitucionalidade pode gerar? Tem algum aspecto relevante da doutrina? Tem divergências doutrinárias? Tem divergências jurisprudenciais? Poxa, são diversos aspectos que você vai falar a respeito. Ou aquela, né? Doutor, diferencie dolo eventual de culpa consciente. Poxa, dá para falar bastante coisa. Não vai só na objetividade, que não é isso que o examinador quer saber. Você tem que responder a questão? Sim, você tem que responder a questão, principalmente quando for uma questão fechada. Mas é importante que você desenvolva um raciocínio, ok? Então é importante que vocês desenvolvam um raciocínio. E mais, como os examinadores que estão ali muitas vezes não são da matéria, eles estão lendo apenas a questão, o que acontece? Eles têm lá o padrão de resposta deles. Então é importante que vocês cheguem objetivamente à questão, mas não de uma forma muito concisa. Poxa, comece a falar um pouquinho a respeito da teoria do crime. Onde está o dolo? Onde está a culpa? De acordo com o conceito analítico de crime, dentre outros aspectos. E qual que é o momento que eu devo me preparar para a prova oral? Desde o dia que você fez a prova objetiva/subjetiva. Já tem que ser feita uma preparação. E como é que é o estudo? O estudo, pessoal, da prova oral vai ser muito similar ao estudo desenvolvido onde? Para a primeira etapa. Por quê? Porque na primeira etapa você já conciliou o estudo de doutrina, letra de lei e jurisprudência. E é isso que o examinador vai querer na hora. Lógico, tem aquelas peculiaridades relacionadas à postura do candidato, peculiaridades relacionadas à fala do candidato. Doutor, leia aí as perguntas. Então, o senhor e a senhora vai ler as perguntas. Excelência, vou responder a pergunta relacionada ao tema de direito constitucional. Você vai ler a pergunta e, ato contínuo, vai desenvolver o seu raciocínio. Sempre ficando atento ao quê? À condição de examinado e mantendo o respeito perante os examinadores. Procure sempre chamá-los de excelência, vendo a sua postura. É importante fazer o quê? Treinamento? Preciso treinar para a prova oral? Lógico, pessoal, que você precisa treinar para a prova oral. Só uma observação aqui. Não se esqueçam que a prova oral, ela vale o quê? Vale até 16 pontos, ok? Ela vale até 16 pontos. E o que eu preciso fazer? Qual que é a minha pontuação mínima? 8. Você precisa tirar metade. Então, poxa, domínio penal, domínio processo penal, sem mais ou menos administrativo e constitucional, até que eu entendo também de uma forma bem considerável. Então, tenta fechar ali a pontuação nas duas primeiras disciplinas. Normalmente, os alunos aqui que estão fazendo concurso para delegado, tradicionalmente dominam mais penal e processo penal, e só que não pode se esquecer dessas outras disciplinas ali. Então, você vai ter que estudar de uma forma adequada, sempre analisando esses três pilares aqui: doutrina, letra de lei e jurisprudência. Vou colocar aqui, ó, doutrina, lei e jurisprudência. Colocar aqui de uma forma o quê? Simplificada, só com as iniciais. Então vou ter que ter postura, cuidado com o linguajar e conteúdo. E o conteúdo, como é que você vai absorver esse conteúdo? Você irá absorver esse conteúdo
com o estudo constante. Agora, você só vai se preocupar com 4 disciplinas. Então, focar bastante nessas disciplinas. Até uma dica. Peguem a prova da primeira fase e foquem também naqueles pontos que foram cobrados. Por exemplo, direito administrativo. Tradicionalmente, tem uma cobrança muito grande no tópico poder de polícia. Ele vem sendo bastante explorado. Se vocês pegarem as provas de delegado de Polícia Federal dos últimos anos, vão verificar que o tema poder de polícia vira e mexe, ele é o que? É um tema recorrente. Outro ponto. Professor, é importante eu simular a prova oral? Sem sombra de dúvidas, pessoal. É importante você simular. Ah, professor, nesse primeiro momento aqui que não saiu o resultado, eu estou tentando economizar um pouco. Eu consigo treinar em casa? Consegue. Sente, por exemplo, na frente de um espelho. Comece a fazer perguntas e depois procure responder, sempre mantendo a postura. Ah, professor, está de sacanagem na frente do espelho. Não, não estou de sacanagem, não. Pode fazer isso daí. Eu mesmo fiz. No começo você vai ficar constrangido de fazer a pergunta para você e você mesmo responder. Mas depois vai ser soltando. Aí pronto. Saiu o resultado. Fui aprovado. Aí é hora de investir. Procure aí fazer cursos preparatórios. Nós mesmos, no SERA aqui Advero, nós temos um curso preparatório para a prova oral, simulando a prova oral. Basicamente aí é comigo, com o professor Márcio e com o professor Eduardo Fontes. No último curso de 2018, por exemplo, nós obtivemos a aprovação, né? Não nós obtivemos. Os alunos que foram nossos alunos, 100% dos nossos alunos conseguiram a aprovação. Mérito, em primeiro lugar, deles, mas são alunos que começaram com uma dificuldade muito grande na hora de se apresentar para o professor, mas depois, com o passar das semanas, foram criando uma desenvoltura maior, chegando na hora da prova de uma forma bem mais tranquila, porque já tinha passado por aquela situação de pressão inicial. Galera, com relação então aos aspectos da prova oral, esses são os principais pontos que eu queria trazer para vocês aqui. Tá? Gostaria aí de pedir que vocês fizessem o quê? Curtissem o nosso vídeo, né? E também se inscrevam em nosso canal para poder até sugerir para os amigos. Mais uma vez, gostaria de parabenizá-los aí, todos que fizeram a prova da Polícia Federal, aqueles que em princípio estão com uma nota excelente e já estão aí aprovados também, ou pré-aprovados, meus parabéns também. Qualquer coisa, pessoal, estou à disposição de vocês. Aqueles que já são nossos alunos, estou disponível ali no plantão de dúvidas. Bons estudos a todos, pessoal. Sucesso e em breve espero encontrá-los na Academia Nacional de Polícia. Até nosso próximo encontro, pessoal.